E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar principalmente sobre a Austrália e a Oceania. Na verdade, a gente vai falar o continente Oceania e vamos falar suas principais características, tá bom? O material que eu acompanho aqui, grupo 10, capítulo 13, Oceania, módulo 73, tá joia? Para você que está sem o material, vai anotando, pega seu lápis, caneta, borracha, corre aí. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, que daí você vai recebendo mais aulas, ok? Vamos lá então. Vamos identificar a Oceania, vamos aprender e perceber como que é e aonde fica isso daí. As suas principais características, não é? Então olha aqui, essa é a imagem da Oceania. A Oceania é cortada pela linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Vou aumentar essa imagem aqui para você. Deixa eu ver como que ela fica aqui. Ok. Aumentar para ficar um pouquinho melhor para você aqui, tá bom? Não tem problema que a minha imagem invada um pouquinho o mapa. Olha só, linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Aqui fica a Austrália, todas essas ilhas aqui, inclusive Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, fazem parte do continente Oceania. E esse meridiano de 180 graus aqui é conhecido como antimeridiano de Greenwich, ou seja, é do 0 grau aos 180, é o verso, a parte de trás desse meridiano. Também conhecido como linha internacional da troca de data. Pois é, são datas diferentes aqui, tá bom? E você percebe que tem países e territórios nos dois lados dessa linha, ou seja, no lado oeste e no lado leste. Isso mesmo, você não está enganado. Esse lado aqui é o lado oeste, porque aqui não é o meridiano de Greenwich, é o antimeridiano de Greenwich. Estamos aqui, a Austrália, Papua Nova Guiné, a Nova Caledônia, Nova Zelândia, Tasmânia, lá onde tem o da Tasmania, que você já deve ter visto alguma vez, aqui ó, é inspirado no bichinho que tem aqui. Realmente ele existe, tá? Então, esse lado aqui é o hemisfério leste, aqui do outro lado é o hemisfério oeste, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, a Oceania está localizada nos 4 hemisférios do planeta. Perceba que, semelhante com o Brasil é cortado pela linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, os climas vão acabar se assemelhando, porque é uma grande extensão latitudinal desse continente. Então, vai ter uma diversidade climática muito grande. Mas, como se divide essas ilhas? Ah, vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui a imagem menor, tá bom? Deixar para você aqui. Ok, ó. Vamos lá. A divisão, então, dessas ilhas. Aqui. Primeiro, vamos lá. O continente Oceania é conhecido como Novíssimo Mundo. Por quê? Novo Mundo é a América. E Oceania, Novíssimo Mundo. Porque foi o continente mais recente descoberto, ou seja, o último continente a ser descoberto, não é verdade? E daí nós temos aqui as divisões das ilhas. A parte continental, basicamente, a Austrália. Vou aumentar esse mapa também, essa imagem aqui para você, para ficar bom para você. Deixa eu ver. Eu vou olhando para você e vou olhando aqui para outra imagem para eu conseguir identificar. Isso, prontinho. Então nós temos aqui, ó, em destaque, a Austrália, a parte continental da Oceania. Você perceba que tem aqui áreas desérticas. Nova Zelândia e depois as menores ilhas. Então, as duas maiores ilhas aqui, Austrália e Nova Zelândia, a parte continental Austrália. Muitos adultos, muitas pessoas conhecem a Oceania como continente australiano. Não é isso. O continente chama-se Oceania, tá? Mas acabaram aprendendo desta forma, fixando dessa forma, continente australiano, por causa da presença tão significativa da Austrália e em função dos outros territórios serem menores, serem ilhas, tá? É o menor continente do mundo. E é dividido assim, ó, Micronésia, Melanésia e Polinésia. E daí você tem as duas grandes porções aqui de ilhas, as duas grandes ilhas, né? A parte continental Austrália e a Nova Zelândia.
Então vamos entender essas três porções aqui, ó. Micronésia, Melanésia e Polinésia. Ou da sua ordem, Melanésia, Micronésia e Polinésia, sem problema. Acontece o quê? Micronésia são as menores ilhas na Oceania. As menores. Chama-se Micronésia. Faz até sentido, micro. Polinésia, poli, muitas. A maior quantidade de ilhas reunidas, nós apreciamos o nome aqui de Polinésia. E o destaque aqui muitas vezes aparece para você, com certeza aparece alguma questão dessa forma aí, o que são as Melanésias, as ilhas Melanésia, o que são elas? Essas ilhas recebem esse nome de Melanésia, até o nome ajuda, melanina tem a ver aqui, tá? Por quê? As pessoas dessas ilhas são de pele com maior quantidade de melanina, ou seja, são negros ou descendentes de negros. Isso, por isso o nome de Melanésia, ok? Ó, na aula vamos desligar o celular, abaixar o volume do celular na aula, tá? Isso faz sentido. Vamos lá então, ok? Melanésia, Micronésia, Polinésia. Melanésia, onde a população, na sua maioria, são negros ou descendentes. Micronésia, as menores ilhas. Polinésia, a maior quantidade de ilhas. E daí o destaque para a área continental Austrália e a ilha da Nova Zelândia, que são essas duas partes aqui. Tudo bem? Ok. E lembrando que a Oceania é conhecido como Novíssimo Mundo. Isso mesmo, Novíssimo Mundo, porque foi o último continente a ser descoberto. Aqui na região da Oceania, no continente da Oceania, você vai perceber que nós temos, você já deve ter assistido aquele filme Procurando Nemo ou Procurando Dory, não é verdade? E ele acontece aí, na região da Barreira de Corais, na Grande Barreira de Corais. E isso é citado até nesse desenho, nesse filme aí, nesse longa-metragem, não é? Ele é citado, a Grande Barreira, é o nome mesmo, a Grande Barreira de Corais, que fica na Oceania. E ela, aqui está uma imagem, tá? Ela tem mais de 2.000 quilômetros, é a maior barreira de corais do planeta. Por isso o nome, a Grande Barreira de Corais. Ela é possível até ser vista do espaço, para você ter uma ideia, tá? Mas acontece o seguinte, é um sistema muito frágil, é um bioma muito frágil. Por quê? Qualquer alteração no clima, o aquecimento global, por exemplo, a poluição, faz com que ela comece a apresentar problemas. Ela vai ficando esbranquiçada, ela vai perdendo o colorido. Isso é um sinal de poluição, é um sinal de aumento da temperatura, um desequilíbrio ambiental gravíssimo. E aí é uma grande riqueza, nessa barreira tem uma grande riqueza de biodiversidade oceânica, marítima, não é? De micro algas até animais, isso, a própria vegetação marinha. E se tiver a mortandade muito elevada dessa barreira, é difícil de recuperar, porque demora muito tempo. E ela está sofrendo essa variação. Conforme vai tendo o aumento da temperatura, ela vai sofrendo, vai ficando doente e vai ficando esbranquiçada. Assim como eu cito o exemplo, uma pessoa quando está muito pálida, ela não está passando bem, né? Ela perde a cor, fica branca, não é verdade? Isso não é um bom sinal. É o que acontece com as barreiras de corais. Tá joia? Vamos lá então. Vamos verificar agora duas coisinhas importantes ainda que eu quero citar para vocês, que é a variação climática, que eu comecei a falar com vocês, e um dos fatores que provoca a formação de desertos ou clima semiárido nessa região. E acontece no Brasil também, tá? Então vamos lá para os climas. Aqui, ó, vou aumentar também essa imagem aqui para você ter uma visão um pouquinho maior e melhor, não é verdade? Aqui está. Você tem desde o clima equatorial, que é esse azul aqui mais escuro, onde tem Papua Nova Guiné. Metade dessa ilha faz parte da Oceania, a outra metade aqui faz parte da Ásia, tá? E o clima temperado oceânico. Perceba o seguinte, conforme você vai indo para o sul,
Lembra que aqui tem a linha do Equador. Então, você vai indo da linha do Equador para o sul, por isso que aqui é o clima equatorial, presença da linha do Equador. Você vai em direção ao sul, sul do Trópico de Capricórnio, clima mais temperado. Como é a região oceânica, temperado oceânico. E esse verdinho aqui, ó, subtropical úmido, porque está ao sul do trópico. Mas eu quero trazer o detalhe aqui para você, nesse clima aqui, ó, o equatorial, que é quase todos aqui tem no Brasil, tá? Equatorial, presente no Brasil, na região da linha do Equador. Aonde? Lá na região da floresta amazônica, tá? O clima subtropical que tem no Brasil, na região sul do Brasil, ao sul do Trópico de Capricórnio, tá vendo? Clima semiárido, quente, que nós temos no Brasil, e a ocorrência desse clima tem um fator semelhante com um fator que acontece aí, nesse caso aqui na Austrália, tá? E você vai perceber o porquê, tá? Aqui tem o clima desértico depois, que você identifica aqui, ó, desértico quente, e o clima de monções. O clima de monções acontece muito no Sudeste Asiático, tá? E o clima desértico nós não temos, o clima de monções nós também não temos, tá bom? Mas eu quero que você perceba como acontece o clima semiárido. E é na próxima imagem que eu passo aqui para você. Perceba aqui. Aqui nós temos uma formação, não se preocupe com o que está escrito aqui, depois eu diminuo a imagem, tá? Quero que você perceba a partir desta imagem aqui, do desenho, tá? Você tem a parte do oceano que ocorre o aquecimento por causa da sua localização. Então, está numa região tropical, ocorre aquecimento, evaporação das águas oceânicas, e daí essa massa de ar quente e úmida agora vai em direção ao continente. E no continente encontra o quê? Cadeia de montanhas, tá? Ou cadeia de cordilheiras, ou uma área de planalto, uma barreira natural. Essa massa de ar vem de encontro com essa barreira natural. Não consegue ultrapassar, não consegue desviar, ganha altitude para poder ultrapassar. Olha lá, ganhando altitude, tá vendo? Olha a seta mostrando. Ganha altitude. Só que quanto maior a altitude, a temperatura é menor. Então, já sacou, né? Massa de ar quente e úmida, barreira natural, ganha altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. O que acontece com a massa de ar quente? Esfria. E com a umidade? Condensa. E daí acontece a precipitação. Essa precipitação, essa chuva recebe o nome aqui, ó, chuva orográfica ou chuva de relevo, tá bom? No sentido oposto, só tem a massa de ar, só tem o vento e ele seco. Nós chamamos de região do sotavento, porque está seco, sem umidade, só tem o vento. E daí vai acontecer a formação dos desertos aí na Austrália. O Brasil tem o clima semiárido, ou seja, antes do clima árido desértico, mas não tem o deserto, tá bom? Porque tem a floresta amazônica lá depois. Tá joia? É isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Para você que quer, deixa eu tirar aqui esses nomezinhos aqui, este e este, junto com este. Vou diminuir aqui para você, tá? Ou melhor, eu posso melhorar um pouquinho aqui e tirar a imagem, a minha imagem um pouquinho para você copiar. Olha lá. Agora você pode copiar um pouquinho aí, ou tira um print, né? Dá uma pausa no vídeo aí, e daí você pode escrever e depois, com as suas anotações, você consegue estudar um pouquinho melhor. Tá joia? Agora eu volto aqui. Essa foi a aula que eu queria fazer para vocês, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!